Se alguém me dissesse, quando eu era jovem, que minha vida se transformaria em uma prisão sem grades, eu jamais acreditaria. Se alguém me dissesse que o homem que jurou me amar seria o mesmo que tiraria minha liberdade, eu teria rido e chamado isso de loucura. Mas a verdade é que a pior prisão não precisa de correntes. Ela pode ser uma casa, um casamento, uma promessa vazia. Hoje, muitos anos depois, sou apenas uma senhora que carrega no olhar marcas invisíveis de um passado que poucos conhecem. Meu nome é Dolores, tenho 74 anos, e durante 10 anos da minha juventude fui mantida prisioneira dentro da minha própria casa. Esta é minha história. Antes de começar, eu gostaria de saber de onde vocês estão vendo esse relato. Também peço para vocês se inscreverem no canal e curtirem o vídeo. Isso me ajuda muito. Minha infância foi simples. Cresci em um vilarejo pequeno, rodeado por plantações e vizinhos que se conheciam pelo nome. Nunca fui uma menina que sonhava grande. Meu maior desejo era ter uma casa, uma família e um marido que me amasse. Eu queria uma vida tranquila, cheia de pequenos momentos de felicidade, como os jantares em família que minha mãe preparava quando meu pai voltava do trabalho. Era isso o que eu queria. Uma casa aconchegante, risadas de crianças e o amor de um bom homem. Eu achava que tinha encontrado tudo isso quando conheci Germain. Ele era um homem charmoso, sempre bem arrumado, com um sorriso que me fazia sentir especial. Tinha olhos intensos, que pareciam ver dentro da minha alma, e palavras doces, que me faziam acreditar que ele era o príncipe que eu sempre sonhei. Nos conhecemos em um baile, em uma daquelas noites de festa que aconteciam no vilarejo. Ele dançou comigo, e desde aquele dia, nunca mais me deixou em paz. Germain me conquistou com gestos pequenos, mas marcantes. Enviava flores para minha casa, aparecia de surpresa só para me ver sorrir e me dizia, todas as noites, que eu era a mulher mais linda que ele já tinha visto. Ele parecia perfeito, um homem atencioso e dedicado que prometia um futuro onde eu nunca precisaria me preocupar com nada. Minha mãe, no entanto, nunca confiou nele completamente. Ele é bonito demais, encantador demais, perfeito demais. Tome cuidado, minha filha. Ela me dizia. Mas eu era jovem, apaixonada, e acreditava que ninguém conhecia Germain melhor do que eu. O casamento foi rápido, sem grandes cerimônias. Nos mudamos para uma casa grande, afastada do centro da cidade, exatamente como ele queria. Assim teremos mais privacidade, ele dizia. Eu, ingênua, achava aquilo um gesto romântico. Nos primeiros meses, vivi um verdadeiro conto de fadas. Ele fazia tudo por mim, trazia presentes, cozinhava para mim, me dizia que eu era sua rainha, me fazia acreditar que eu era a sua mulher mais sortuda do mundo. Mas então, as coisas começaram a mudar. No início foi sutil. Pequenos comentários sobre como minhas roupas eram muito curtas. Uma leve reclamação sobre como eu olhava para os outros homens quando saíamos. Um pedido inocente para que eu parasse de visitar minha mãe com tanta frequência. Eu não via nada disso como um alerta. Afinal, ele me amava. Ele só queria cuidar de mim. Não queria que eu me expusesse. Era proteção. Era carinho. Até que um dia, sem perceber, eu já não usava mais as roupas que gostava. Já não via mais minha família. Já não saía de casa sem sua permissão. A primeira vez que percebi que algo estava errado foi em um dia comum. Eu quis sair para visitar minha mãe, e Germain disse que eu não deveria. Hoje não é um bom dia, amor. Fique em casa, descanse. Eu vou trazer algo especial para o jantar. Ele disse com um sorriso. Aceitei. No dia seguinte tentei de novo, mas então a resposta foi diferente. Já disse para não sair. Você não precisa ir a lugar nenhum. Foi a primeira vez que vi o brilho sombrio em seus olhos, mas ainda assim, achei que era apenas uma fase. Foi só quando tentei sair, mesmo assim que entendi
Ele trancou a porta, com chaves que só ele tinha. E naquele instante, meu coração gelou. Meu conto de fadas estava se transformando em um pesadelo. Eu me tornei uma prisioneira. E a casa onde um dia sonhei em ser feliz se tornou minha cela. Nos dias seguintes, ele se tornou um homem diferente. Sempre atento, sempre me observando. Eu já não podia sair, mas também não podia reclamar. Se eu demonstrasse qualquer sinal de insatisfação, sua paciência se esgotava. Ele começava a levantar a voz, a me chamar de ingrata. Eu faço tudo por você, e é assim que me agradece? Eu me sentia culpada. Talvez eu realmente estivesse errada. Ele dizia que o mundo lá fora era perigoso, que as pessoas não me entendiam como ele, que eu devia confiar nele, apenas nele. E assim, pouco a pouco, eu fui desaparecendo. Deixei de ser Dolores, uma mulher cheia de sonhos, para me tornar apenas a esposa de Germain, a mulher que ninguém via, a mulher que ninguém lembrava que existia. O tempo foi passando e os dias se tornaram todos iguais. Acordava, fazia tudo como ele queria e ia dormir sentindo um buraco dentro do peito. Eu via minha juventude escorrer pelos dedos, mas já não tinha forças para lutar. Quando se está preso por tanto tempo, chega um momento em que você para de tentar escapar. Você simplesmente aceita. Aceita que aquela será sua vida para sempre. Até que um dia, algo aconteceu. Se alguém me perguntasse hoje qual foi o momento exato em que minha prisão começou, eu não saberia responder. O controle não veio de repente, como um golpe brusco. Ele se infiltrou na minha vida aos poucos, sorrateiro como uma sombra ao entardecer. Quando percebi, já estava cercada por muros invisíveis, muros erguidos por palavras doces, que na verdade eram correntes. Nos primeiros meses de casamento, Germain era atencioso, carinhoso, um homem que parecia incapaz de levantar a voz. Ele me fazia sentir protegida, e eu acreditava que ele queria o melhor para mim. Mas, lentamente, o tom de suas palavras começou a mudar. Você não acha que essa saia está curta demais para uma mulher casada? Eu só quero te proteger. As pessoas falam demais. Não gosto quando você sai sem mim. E se algo acontecer? Eu nunca me perdoaria. No início eu não via essas falas como controle. Eu via como cuidado. Eu era jovem, ingênua, e acreditava que amor significava ser protegida, ser cuidada. Então, cada pequena mudança que ele pedia, eu aceitava. A saia curta foi trocada por vestidos mais longos. As idas ao mercado foram substituídas por listas que ele mesmo fazia e comprava. Os encontros com amigas foram se tornando cada vez mais raros. Os jantares em família viraram eventos proibidos. Hoje não, meu amor. Estou cansado. Vamos ficar só nós dois. Por que você precisa ver sua mãe toda semana? Eu sou sua família agora. Suas amigas não são boas para você. Elas têm inveja do que temos. O que antes era um mundo inteiro ao meu redor foi se reduzindo ao espaço entre 4 paredes. Mas no começo, eu não enxergava isso como uma prisão. Eu achava que estava vivendo um grande amor. Foi só depois que entendi. O amor verdadeiro não precisa cortar suas asas para que você fique. Um dia, depois de meses sem ver minha mãe, tomei coragem e disse que queria visitá-la. Falei com doçura, tentando não parecer desafiadora. Germain me olhou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse calculando sua resposta. Para quê? Você não tem tudo o que precisa aqui? Senti um arrepio percorrer meu corpo. Ele nunca tinha sido tão direto, mas eu insisti. Faz tempo que não a vejo. Eu volto rápido. Ele respirou fundo, cruzou os braços e me olhou fixamente. Então, sorriu. Tudo bem, vá. Senti um alívio, mas algo naquele sorriso me incomodou. Peguei minha bolsa e fui até a porta. Quando minha mão tocou a maçaneta,
Ouvi sua voz atrás de mim. Ah, antes de sair, onde está sua aliança? Olhei para minha mão. Sempre usei a aliança. Nunca a tirei. Mas naquele dia, por algum motivo, não estava ali. Meu coração disparou. Deve estar no quarto. Deixei lá sem querer. O sorriso sumiu do rosto dele. Ele deu um passo à frente e outro até estar tão perto que senti sua respiração. Uma mulher casada não esquece a aliança. Você está tentando me humilhar? Meu sangue gelou. Nunca o tinha visto assim. Nunca senti tanto medo sem que ele sequer levantasse a voz. Claro que não, Germain. Foi só um descuido. Então vá buscá-la. Eu voltei para o quarto com as mãos trêmulas. Coloquei a aliança e voltei para a sala. Mas quando cheguei, a porta estava trancada. Germain estava sentado no sofá, mexendo em um dos botões da camisa, como se nada tivesse acontecido. Sabe, amor, fiquei pensando melhor. Acho que hoje não é um bom dia para sair. Que tal fazer algo especial para o jantar? Eu trago vinho. Foi nesse momento que eu soube. Eu não estava livre. Eu não estava casada com um homem que me amava. Eu estava presa. Depois desse dia, Germain passou a testar minha obediência de formas sutis. Ele começou a deixar a chave da casa visível, mas nunca ao meu alcance. Ele pedia para que eu me arrumasse para sairmos e, no último minuto, inventava um motivo para ficarmos. Ele me observava enquanto eu limpava a casa, enquanto eu cozinhava, enquanto eu respirava. Quando eu pegava o telefone para ligar para minha mãe, ele dizia: "Você tem algo para contar a ela? Alguma reclamação sobre mim?" Se eu hesitasse, ele pegava o telefone e desligava. "Se precisar falar com ela, eu mesmo ligo." E assim, dia após dia, fui esquecendo o que era ter uma vida fora daquela casa. Eu queria lutar? Sim. Mas quando alguém te isola, quando alguém faz você acreditar que o mundo lá fora não se importa com você, sua força desaparece. Foi quando comecei a me sentir grata por ele estar ali. Ao menos ele me ama. Ao menos ele cuida de mim. Talvez eu seja mesmo sortuda por ter um marido tão protetor. Era assim que ele queria que eu pensasse. E funcionou. Por anos eu vivi acreditando que aquela era a vida que eu merecia. Tudo mudou em um dia chuvoso. Eu estava na cozinha lavando pratos quando ouvi Germain falando ao telefone. Ele estava distraído, então me aproximei para ouvir melhor. "Não, ela não pode sair. Já tentei impedir de outras formas. Não, ela nunca me deixaria. Mas se tentasse, eu daria um jeito." Meu coração disparou. Pela primeira vez em anos, um pensamento claro invadiu minha mente. Se eu não fugisse, eu morreria ali. Mas como fugir, se eu não tinha acesso às chaves? Como escapar, se eu já nem sabia o que havia além daquela casa? Naquela noite, deitada ao lado do homem que me prendeu por tanto tempo, decidi que, de um jeito ou de outro, eu sairia dali. O dia em que perdi minha liberdade não foi marcado por gritos ou violência física. Não houve portas arrombadas, nem correntes em meus pulsos. Quando alguém fala de prisão, muitos imaginam grades e algemas. Mas a pior prisão é aquela que ninguém vê. É aquela onde você ainda tem um teto, uma cama, uma mesa posta para o jantar. Mas não pode sair. Naquela manhã, acordei como em qualquer outro dia. O sol entrava pela janela, pintando o chão com reflexos dourados. Meu corpo já estava acostumado a seguir a mesma rotina. Levantar, tomar banho, preparar o café da manhã para Germain e esperar que ele decidisse como seria meu dia. Mas naquela manhã, algo estava diferente. Eu sabia que estava perto do ponto onde não havia mais volta. Nos últimos meses, Germain se tornara cada vez mais imprevisível. Algumas manhãs, ele era carinhoso,
Me tratava como se ainda fôssemos os jovens apaixonados que éramos no início. Outras, qualquer coisa que eu dissesse, parecia irritá-lo. Ele não precisava levantar a mão para me machucar. Seu silêncio já era uma tortura. Seu olhar frio, as palavras medidas, a forma como me fazia sentir que tudo o que eu fazia era errado. Eu já não me reconhecia mais. Eu era uma mulher que passava os dias dentro de casa, que olhava para o relógio sem saber a hora exata, porque o tempo já não significava nada. Mas naquela manhã, depois de muito tempo sem tentar, decidi que iria sair. Quando o Germain desceu para o café, escolhi minhas palavras com cuidado. Não queria parecer desafiadora, mas também não queria parecer submissa. Eu só precisava que ele dissesse sim. Amor, hoje quero visitar minha mãe. Minha voz saiu baixa, mas firme. Ele mastigava lentamente, sem me olhar. Meu coração batia tão forte que tive medo de que ele escutasse. Por quê? Eu travei. Por quê? Desde quando eu precisava de uma justificativa para ver minha própria mãe? Porque faz tempo, e eu queria passar um tempo com ela. Silêncio. Ele pegou a xícara de café e bebeu lentamente. Meu estômago embrulhava. Era assim que ele fazia. Me fazia esperar. Ele queria que eu me desesperasse antes de responder. Não acho uma boa ideia, ele disse sem emoção. Segurei a alça da cadeira com força. Eu sabia que insistir era perigoso, mas eu precisava sair. Germain, é só uma visita. Vou e volto rápido. Ele finalmente me olhou. Seus olhos escuros tinham algo diferente naquela manhã. Não era irritação, nem fúria. Era algo pior. Era certeza. Certeza de que eu nunca mais sairia daquela casa. Você não entendeu ainda, Dolores? Ele largou a xícara com calma, encostou-se na cadeira e entrelaçou os dedos. Você não tem mais para onde ir. Aquelas palavras atingiram meu peito como um golpe. O que você quer dizer? Ele sorriu, mas não era um sorriso bonito. Era cruel. Diga-me, quem vai te ajudar? Você não fala mais com ninguém. Sua mãe acha que você se afastou por escolha própria. Suas amigas nem lembram mais de você. Se você saísse hoje, para onde iria? Para quem pediria ajuda? Meu sangue gelou. Foi nesse momento que percebi a profundidade do que ele tinha feito. Ele não me trancou em casa do dia para a noite. Ele me apagou do mundo aos poucos. Minhas amigas, minha família. Com o tempo, todos aceitaram meu sumiço como algo natural. Ele construiu minha prisão antes mesmo de fechar a porta à chave. Eu já não existia mais para ninguém. Germain se levantou da mesa, pegou as chaves da casa e as girou entre os dedos. Ele sabia o que estava fazendo. Ele queria que eu visse. Acho melhor você esquecer essa ideia de sair, disse, caminhando em direção à porta. Fiquei paralisada, olhando enquanto ele enfiava a chave na fechadura e... clac! O som ecoou na casa como um trovão. Eu sabia que a porta sempre esteve trancada. Mas naquela manhã, pela primeira vez, ele quis que eu visse. Ele quis que eu soubesse, sem sombra de dúvida, que não havia mais volta. Ele girou a chave e colocou no bolso, sem me olhar. Hoje cuide da casa. Se precisar de algo, me peça. E então, simplesmente, seguiu seu dia como se nada tivesse acontecido. Eu continuei ali, parada, sem respirar, sem pensar. O dia passou. O relógio andou. Mas nada se moveu dentro de mim. Era real. Minha liberdade havia acabado. Naquela noite, fui para a cama com a mente em branco. Germain dormiu ao meu lado, sereno, como se nada tivesse mudado. Mas dentro de mim, algo se despedaçava. Eu queria chorar, queria gritar, queria correr para a porta e tentar fugir de qualquer jeito. Mas não fiz nada disso. A única coisa que consegui fazer foi ficar deitada, ouvindo a respiração tranquila dele, e me perguntar: como cheguei até aqui? Quando foi que deixei de ser uma mulher
e me tornei apenas uma sombra dentro de casa. Eu não tinha as respostas naquela noite, mas, em algum lugar dentro de mim, uma pequena voz começava a sussurrar. Isso não pode ser para sempre. Você precisa sair daqui, de um jeito ou de outro. Mas como? Essa era a pergunta para a qual eu ainda não tinha resposta. Mais cedo ou tarde, eu encontraria uma. A pior coisa sobre estar presa não é apenas o fato de não poder sair. É saber que ninguém vai notar sua ausência. Nas primeiras semanas após aquela conversa definitiva com Germain, eu ainda me permitia acreditar que alguém, em algum lugar, poderia sentir minha falta. Talvez minha mãe percebesse que eu não a visitava mais. Talvez alguma vizinha estranhasse que nunca mais me viu na rua. Talvez alguma amiga se perguntasse por onde eu andava. Mas os dias passaram. Depois, os meses. E a única coisa que acontecia era o silêncio. Foi nesse momento que aceitei o que Germain havia me dito. Eu não existia mais para ninguém. Minha rotina se tornou uma sequência monótona de tarefas que eu fazia no automático, como um fantasma dentro daquela casa. Acordava cedo antes mesmo de Germain abrir os olhos. Arrumava a casa, preparava o café da manhã, organizava tudo como ele gostava. Quando ele descia as escadas, eu já estava no lugar que ele esperava que eu estivesse, na cozinha, pronta para servi-lo. Ele gostava das coisas exatamente do jeito que ele queria. O café tinha que estar quente, mas não demais. O pão torrado no ponto certo. O jornal dobrado ao lado do prato. Se algo estivesse fora do lugar, o dia já começava ruim. Você está tão distraída ultimamente, Dolores. Precisa prestar mais atenção. Era sempre assim. Uma pequena falha, e ele me lembrava que eu era inútil. Eu apenas abaixava a cabeça. Não respondia. Eu sabia que não podia mais discutir. Depois que ele saía para trabalhar, eu ficava sozinha na casa. O silêncio era absoluto. O único som que me fazia companhia era o dos ponteiros do relógio na parede. Tic-tac, tic-tac. Se eu precisasse de algo, tinha que esperar ele trazer. Se algo quebrasse, eu tinha que encontrar uma solução sozinha. Eu vivia em uma casa grande, mas era como se estivesse trancada dentro de um caixote escuro. O tempo parecia se arrastar. Eu não tinha mais noção dos dias. Não sabia mais se era segunda ou sexta-feira. Não tinha ninguém para conversar. Ninguém para perguntar como eu estava. Eu me sentia invisível. De dia, eu ao menos tinha as tarefas para ocupar minha mente. Mas quando a noite chegava, Germain voltava para casa. E eu precisava estar pronta. Ele gostava de me ver bem arrumada, com o cabelo preso, usando roupas que ele escolhia. Se ele estivesse de bom humor, me tratava com frieza, mas sem agressividade. Sentava-se à mesa, jantávamos em silêncio, e depois ele lia o jornal ou assistia à televisão. Se estivesse de mau humor, tudo mudava. O menor deslize virava motivo para um sermão. O jantar está sem tempero. Você não sabe cozinhar direito? Você está ficando descuidada. Não gosta mais de mim? Você acha que algum outro homem te aceitaria? Os insultos eram sutis, mas cada palavra entrava na minha pele como uma lâmina fria. Ele nunca me bateu. Mas sua voz, seus olhares, seu desprezo me machucavam mais do que qualquer agressão física. Eu sentia medo até de respirar. Dormir ao lado dele era um martírio. Muitas vezes, fingia estar dormindo antes mesmo de ele se deitar. Outras vezes, virava para o lado e tentava não tremer quando ele passava o braço sobre mim. Eu não tinha para onde correr. Mas mesmo na escuridão mais profunda, sempre há uma fresta de luz. Eu comecei a notar algumas coisas. Por exemplo, Germain nunca levava a chave para o quarto. Ele a guardava no bolso do paletó, que ficava pendurado na cadeira da sala. Também percebi que ele sempre chegava em casa no mesmo horário. Eu sabia exatamente quanto tempo ele levava para estacionar o carro, abrir a porta e entrar. Esses detalhes pareciam pequenos, mas
Para mim, eram pistas. Pistas de que talvez eu pudesse escapar um dia. Mas eu precisava esperar. Esperar o momento certo. Esperar que Germain cometesse o primeiro erro. E então, quando isso acontecesse, eu estaria pronta. Se alguém me perguntasse naquela época como eu ainda conseguia respirar, eu não saberia responder. Depois de tantos anos aprisionada dentro daquela casa, sem ninguém para conversar, sem um único abraço, sem um simples "como você está?", qualquer um poderia ter desistido. Eu mesma pensei em desistir diversas vezes, mas algo dentro de mim, um resquício da mulher que eu costumava ser, ainda lutava, ainda existia, e foi esse pequeno fio de esperança que me manteve viva. No fundo, eu não sabia ao certo por que ainda tinha forças para continuar. Não era porque eu acreditava que um dia tudo melhoraria. Não era porque eu pensava que Germain mudaria. Talvez fosse puro instinto. Talvez fosse apenas teimosia. Ou talvez fosse por causa da promessa que fiz para minha mãe. Minha mãe era uma mulher forte. Eu cresci vendo ela enfrentar desafios que fariam qualquer pessoa desmoronar. Vi meu pai perder o emprego e ela continuar firme, vendendo pães e costurando roupas para garantir que a gente nunca dormisse com fome. Quando eu era menina, lembro de uma noite em que ela me encontrou chorando. Eu tinha levado uma bronca do meu pai, porque quebrei um prato, e estava escondida debaixo da mesa, sentindo um peso no peito que parecia maior do que eu podia suportar. Ela se ajoelhou, segurou meu rosto entre as mãos e me disse algo que nunca esqueci. "Dolores, escute bem. A vida nunca será fácil, mas enquanto você estiver respirando, você tem força para continuar. Nunca se entregue. Nunca abaixe a cabeça. Nunca deixe que ninguém tire de você o direito de existir." Na época, eu não entendi o peso dessas palavras. Mas ali, tantos anos depois, sentada sozinha naquela casa que se tornou minha prisão, eu lembrei dessa conversa como se minha mãe estivesse sussurrando em meu ouvido. E naquele instante, eu entendi. Eu não podia desistir. Não podia permitir que minha história terminasse ali, sufocada dentro de 4 paredes, apagada como se eu nunca tivesse existido. Com o tempo, percebi que mesmo dentro daquela prisão, eu ainda tinha pequenas coisas que me faziam continuar. Uma delas era o céu. Todas as tardes, quando Germain saía para trabalhar, eu ia até a janela e ficava olhando para o alto. O céu era minha única liberdade. Ele não podia me impedir de vê-lo. E isso significava que, de alguma forma, o mundo ainda estava ali fora, esperando por mim. Outra coisa que me mantinha firme era a esperança de que alguém, um dia, lembrasse de mim. Eu sonhava todas as noites que minha mãe apareceria na porta, que minhas amigas perceberiam minha ausência e viriam me buscar. Mas os dias passavam, os anos corriam e ninguém vinha. Até que um dia, alguém apareceu. Era uma tarde qualquer quando ouvi batidas na porta. Meu coração disparou. Era raro alguém bater ali. Corri para a janela e espreitei pelas cortinas. Do lado de fora, uma mulher jovem de cabelos escuros e um olhar curioso segurava um caderno debaixo do braço. Antes que eu pudesse reagir, Germain surgiu na porta, abrindo-a com um sorriso forçado. "Boa tarde, senhor", disse a mulher. "Meu nome é Estela. Sou voluntária de um grupo comunitário aqui do bairro. E estou visitando as casas para saber se as mulheres daqui gostariam de participar de um projeto de costura." Germain riu. "Ah, minha esposa não pode. Ela não tem interesse nessas coisas." Eu, do outro lado da sala, segurei o ar. Estela hesitou. "Bem, talvez eu possa falar com ela?" "Ela não está agora." "E se eu voltar outro dia?" O sorriso de Germain sumiu. "Não precisa." E então, antes que Estela pudesse insistir, ele bateu a porta na cara dela. Eu fiquei ali, paralisada, ouvindo os passos dela se afastarem.
Eu nunca vi aquela mulher antes. Eu nunca soube o que ela realmente queria. Mas o simples fato de alguém ter batido naquela porta foi o suficiente para reacender algo dentro de mim. Lá fora, o mundo ainda existia. Lá fora, havia pessoas que poderiam notar que algo estava errado. Talvez eu tivesse sido apagada da vida de muitas pessoas, mas ainda havia chances. Ainda havia uma forma de escapar. E foi naquele momento que tomei uma decisão definitiva. Eu iria sair dali. De um jeito ou de outro. Mas como? Quando decidi que precisava sair daquela casa, pensei que tudo mudaria rapidamente. Acreditei por um momento que bastaria um plano, um pouco de coragem, e tudo acabaria. Mas fugir não é tão simples quando você passou anos vivendo como uma sombra. Eu já não sabia mais como o mundo funcionava. Eu não tinha dinheiro. Não sabia quem ainda se lembrava de mim. Eu sequer conhecia os vizinhos. E, acima de tudo, eu tinha medo. Um medo tão grande que paralisava minhas pernas toda vez que tentava dar o primeiro passo para a liberdade. E foi por isso que eu falhei. Várias vezes. Minha primeira tentativa aconteceu numa manhã nublada. Germain tinha saído cedo para o trabalho. E eu já havia limpado a casa, preparado o jantar para a noite e arrumado tudo como ele gostava. Fiquei em pé no meio da cozinha, olhando para a porta dos fundos. A chave estava no mesmo lugar de sempre, no bolso do paletó de Germain, pendurado na cadeira da sala. Eu sabia disso porque todos os dias, antes de sair, ele pegava a chave principal da casa, mas deixava as outras para trancar gavetas e portas internas. Eu só precisava ir até lá, pegá-la e sair. Meu coração batia tão forte que eu sentia o sangue pulsando nos ouvidos. Fiz uma prece silenciosa e caminhei até a sala. Peguei o paletó com as mãos trêmulas, tateei os bolsos e senti o metal frio da chave entre os dedos. Minha garganta secou. Fui até a porta da cozinha. Deslizei a chave na fechadura, girei lentamente e então ouvi o barulho do motor do carro dele na entrada. O tempo parou. Senti um gelo no peito e o pânico tomou conta do meu corpo. Eu nunca tinha sido pega fazendo nada proibido. Eu sempre fui a esposa obediente, a mulher que nunca questionava. E se ele descobrisse? Corri de volta para a sala, enfiei a chave no paletó e voltei para a cozinha como se nada tivesse acontecido. Poucos segundos depois, Germain entrou. Ele me olhou. Eu nunca saberei se ele percebeu algo de estranho. Talvez tenha notado meu rosto pálido, minhas mãos suadas, meu olhar evitante. Mas ele não disse nada. Apenas caminhou até a cadeira, pegou o paletó e pendurou no gancho ao lado da porta. E ali, olhando para aquele gesto, eu soube. Ele sabia. Ele já esperava que um dia eu tentaria fugir. E por isso, ele nunca deixou a chave verdadeira ali. Aquela chave era falsa. Ele sempre soube que eu tentaria pegá-la um dia. E naquele instante, eu entendi que fugir não seria tão simples quanto eu imaginei. Depois desse fracasso, percebi que não poderia simplesmente sair pela porta. Eu precisava de ajuda. Mas como pedir ajuda quando ninguém sabia que eu estava presa? Foi então que decidi tentar um bilhete. Esperei Germain dormir e fui até a cozinha. Peguei um pedaço de papel e escrevi com mãos trêmulas. Por favor, me ajude. Eu sou mantida trancada dentro dessa casa. Meu nome é Dolores. Peço que avise a minha mãe. Dobrei o bilhete e esperei. Todas as manhãs, um entregador deixava o jornal na varanda. Se eu conseguisse sair antes de Germain acordar, poderia deixar o bilhete entre as folhas do jornal e torcer para que alguém o visse. Na manhã seguinte, meu coração disparou quando ouvi o som do jornal sendo jogado. Esperei alguns minutos para ter certeza de que Germain ainda dormia. Então, corri até a porta. Abri-a lentamente, tremendo da cabeça aos pés. Peguei o jornal, enfiei o bilhete no meio das páginas e o deixei no mesmo lugar. Fechei a porta e esperei.
A manhã passou. A tarde também. Eu estava ansiosa, esperançosa. Dessa vez, daria certo. Mas então, ao cair da noite, Germain chegou do trabalho segurando o mesmo bilhete na mão. Ele ficou em pé na minha frente e abriu o pedaço de papel. Por favor, me ajude. Eu sou mantida trancada dentro dessa casa. Ele releu em voz alta, devagar, saboreando cada palavra. E então, ele riu. Você achou que isso ia funcionar? Eu congelei. Ele se aproximou, seus olhos cravados nos meus. Ele não estava irritado. Ele estava se divertindo. Acha mesmo que eu não verifico tudo o que entra e sai dessa casa? Acha que eu não sei que você tentaria algo assim? Ele amassou o bilhete na minha frente e jogou no lixo. Você nunca vai sair daqui, Dolores. Nunca. E ali, eu quase desisti. Depois daquele dia, passei meses sem tentar mais nada. Eu estava derrotada. Ele tinha vencido. Eu andava pela casa como um fantasma. Fazia o que ele mandava. Aceitava a minha realidade. Mas uma noite, enquanto jantávamos, ouvi Germain dizer algo que fez meu corpo congelar. Pensei em te dar um presente. Talvez um rádio. Assim você pode se distrair enquanto cuida da casa. Um rádio. Era uma coisa pequena, mas de repente, pareceu um milagre. Se eu tivesse um rádio, eu teria uma conexão com o mundo externo. Talvez, ouvindo as notícias, eu pudesse descobrir alguma forma de pedir ajuda. Talvez um dia houvesse uma mensagem para mim. Na manhã seguinte fui até a sala e vi que Germain tinha deixado o rádio ali. Eu liguei e pela primeira vez em anos, ouvi vozes que não eram as dele. Aquilo reacendeu algo dentro de mim. Eu não desistiria. Eu falhei 3 vezes. Mas a 4ª seria a última. E dessa vez, eu não erraria. Se alguém me dissesse naquela época que minha salvação viria de um lugar improvável, eu jamais acreditaria. Depois de tantas tentativas fracassadas, depois de ver todas as portas se fechando diante de mim, eu comecei a achar que talvez ninguém pudesse me ajudar. Mas a vida tem formas estranhas de agir. E quando tudo parecia perdido, uma faísca de esperança surgiu. E ela veio de onde eu menos esperava. O rádio que Germain trouxe para casa foi um presente inesperado. Ele nunca me dava nada além do básico. Então, quando mencionou que queria me dar algo para me distrair, eu soube que havia alguma intenção oculta por trás disso. Talvez ele estivesse se sentindo seguro demais. Talvez acreditasse que, depois de tantos anos me mantendo prisioneira, eu já não tinha forças para tentar nada. Ou talvez ele quisesse provar a si mesmo que não importava o que ele fizesse. Eu nunca fugiria. Mas ele cometeu um erro. Ele me deu acesso ao mundo exterior. Na primeira noite, sentei no sofá e liguei o rádio, girando o botão até encontrar uma estação clara. A voz do locutor preencheu a sala e, pela primeira vez em anos, ouvi notícias. Fiquei ali, imóvel, absorvendo cada palavra. O mundo continuava. As pessoas viviam suas vidas. E eu estava ali, presa no mesmo lugar de sempre. Mas então, algo chamou minha atenção. Era um programa comunitário, onde pessoas ligavam para contar histórias e pedir conselhos. Ouvintes podiam interagir, e às vezes o apresentador lia cartas enviadas por quem precisava de ajuda. Meu coração disparou. E se eu conseguisse mandar uma mensagem? A ideia parecia absurda. Eu não tinha papel e caneta. Germain não permitia que eu tivesse essas coisas, pois dizia que não havia necessidade. Mas eu ainda tinha a cozinha. E na cozinha tinha farinha. Na manhã seguinte, enquanto preparava o café, escrevi uma mensagem simples no balcão, usando os dedos na camada fina de farinha. Por favor, me ajude. Sou mantida presa nesta casa. Fiquei encarando aquelas palavras por um tempo, tentando decidir se aquilo era inútil ou se, de alguma forma, poderia significar algo. Foi quando ouvi um barulho na porta.
O jornaleiro tinha chegado. E então, uma ideia ainda mais ousada surgiu. Peguei um guardanapo, um pedaço pequeno que sempre ficava sobre a mesa, e usei o restinho de carvão do fogão para escrever com pressa. Se alguém ler isso, ligue para o programa de rádio da noite e diga que Dolores precisa de ajuda. Esperei um momento em que Germain estava distraído e, num movimento rápido, enfiei o bilhete entre as dobras do jornal. Me afastei, respirando fundo. Agora, só restava esperar. O dia passou devagar. Eu estava tão ansiosa que não consegui me concentrar em nada. Germain notou minha inquietação e perguntou: "Algum problema?" Sacudi a cabeça. "Não, só estou cansada." Ele estreitou os olhos, desconfiado, mas não insistiu. Quando a noite chegou, ele ligou o rádio, como sempre fazia, e eu tive que esconder o tremor nas minhas mãos, enquanto me sentava ao lado dele. O programa começou normalmente, pessoas ligando, histórias sendo contadas. Meu coração batia tão forte que parecia que Germain poderia ouvir. E então, aconteceu. "Boa noite, ouvintes. Recebemos uma ligação anônima pedindo para lermos uma mensagem. Parece algo sério." O locutor pigarreou e continuou: "Por favor, me ajude. Sou mantida presa nesta casa. Meu nome é Dolores." O silêncio tomou conta da sala. Germain ficou petrificado. Sua mão apertou o braço da cadeira. Eu segurei o ar, esperando sua reação. "Mas que bobagem é essa?" Ele murmurou, tentando rir. Mas eu vi o medo nos olhos dele. O locutor continuou: "Parece que alguém está pedindo ajuda. Se você conhece alguém chamado Dolores e acha que essa mensagem pode ser real, entre em contato com as autoridades." Germain se levantou num pulo e desligou o rádio com violência. Ele virou para mim, seu rosto vermelho de raiva. "O que você fez?" Eu não sei do que estão falando." Minha voz falhou. Ele me olhou por um longo tempo. Seu peito subia e descia rapidamente, como se estivesse lutando contra algo dentro de si. Então, sem dizer mais nada, saiu da sala. Eu fiquei ali, congelada, sem saber o que aconteceria a seguir. Mas uma coisa era certa. Alguém, em algum lugar, agora sabia que eu existia. E isso mudava tudo. Eu passei a noite acordada. Meu corpo estava tenso, esperando pelo pior. Mas, estranhamente, Germain não disse nada. Ele simplesmente agiu como se nada tivesse acontecido. Isso me assustou ainda mais. Nos dias seguintes fiquei alerta, esperando algum sinal de que alguém tivesse visto a mensagem no rádio. Mas tudo permaneceu igual. Nenhuma batida na porta, nenhum barulho estranho, nenhuma movimentação diferente. Até que, 3 dias depois, aconteceu. Era manhã quando ouvi sirenes na rua. Fui até a janela sentindo um frio na espinha. Havia uma viatura parada em frente à minha casa. Meu coração disparou. 2 policiais saíram do carro e caminharam até a porta. Eu segurei a respiração. Eles estavam ali, por mim. Mas então, antes que pudessem bater, Germain apareceu. Ele abriu a porta, conversou com eles por alguns minutos e... eles foram embora. Foram embora. Eu senti meu mundo ruir. Se eles foram embora, significava que ele os convenceu de alguma coisa. Significava que ninguém viria me salvar. E naquele momento, percebi algo terrível. Se eu quisesse sair dali, teria que fazer isso sozinha. A pior coisa que pode acontecer com alguém que já perdeu tudo não é perder a esperança. É recuperá-la e vê-la ser esmagada diante dos seus olhos. Quando vi aquela viatura parada em frente à minha casa, por um instante, acreditei que minha vida mudaria. Mas então, eles foram embora. Simples assim. Germain conversou com os policiais por alguns minutos e, quando percebi, eles estavam entrando no carro novamente, partindo como se nada tivesse acontecido. Foi nesse momento que compreendi algo devastador. Ninguém me salvaria.
Se eu quisesse sair dali, eu teria que fazer isso sozinha. Depois que os policiais se foram, Germain voltou para dentro da casa em silêncio. Eu esperava que ele ficasse furioso, que me questionasse, que me olhasse com aquele sorriso cruel de sempre. Mas ele não fez nada. Simplesmente agiu como se nada tivesse acontecido. Isso me deixou ainda mais assustada. Nas horas seguintes, fiquei alerta, esperando pelo momento em que ele explodiria. Mas o que aconteceu foi muito pior. Ele começou a agir melhor do que nunca. Nos dias seguintes, passou a me tratar com mais gentileza. Disse que talvez eu pudesse sair um dia, mas que precisava provar que era confiável. Eu só quero o melhor para você, Dolores. Você sabe disso, não sabe? Mas eu não acreditava mais em nada. Eu sabia o que estava acontecendo. Ele sentiu medo. E ao invés de explodir, decidiu que precisava me dobrar de vez. Mas eu não cairia mais nessa. Eu passei 10 anos dentro daquela casa. 10 anos ouvindo promessas, sendo manipulada, sendo apagada do mundo. E naquela noite, deitada na cama ao lado dele, algo mudou dentro de mim. Eu não queria mais apenas tentar fugir. Eu queria escapar. De verdade. Sem falhas. Sem medo. Naquela noite, eu decidi que nunca mais dormiria naquela cama. E então, comecei a planejar. Eu sabia que Germain sempre seguia uma rotina. Saía para trabalhar no mesmo horário. Chegava em casa pontualmente. Fazia tudo sempre da mesma forma. E eu aprendi a observar cada detalhe. A primeira coisa que fiz foi esperar. Esperei ele voltar a se sentir confortável. Esperei ele baixar a guarda. Ele podia ser cruel, mas era previsível. E previsibilidade é fraqueza. Com o tempo, ele voltou a sair da casa para resolver coisas do trabalho. Mas ele nunca mais me deixou sozinha. Sempre que saía, trancava todas as portas e janelas. Mas um dia, sem saber que eu estava observando, cometeu um erro. Eu estava na cozinha quando o vi saindo apressado, falando ao telefone. Foi até o carro, abriu a porta, colocou algo no banco de trás e voltou rapidamente para dentro. Ele esqueceu a chave no carro. Meu coração quase parou. Fiquei paralisada, sem acreditar no que estava acontecendo. Eu precisava agir rápido. Corri para a janela, esperei ele voltar para dentro do escritório e, sem pensar 2 vezes, abri a porta da frente e corri até o carro. Abri a porta, enfiei a mão entre os bancos e... lá estava, a chave da casa. Meus dedos fecharam ao redor do metal frio e, por um segundo, eu quis chorar. Depois de 10 anos, a porta estava aberta, mas eu ainda não podia fugir. Eu sabia que fugir no meio do dia seria impossível. Ele poderia me alcançar. Então voltei para dentro de casa, com a chave escondida no bolso do meu vestido. E esperei a noite cair. Esperei até ouvir sua respiração pesada ao meu lado na cama. Minha mente gritava para que eu corresse. Minhas pernas tremiam. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Mas eu permaneci ali, quieta. Até que, por volta das 3 da manhã, quando a casa estava completamente mergulhada no silêncio, eu fiz o que nunca tive coragem de fazer antes. Levantei-me da cama. Coloquei os pés no chão, sentindo o frio do piso. Ajoelhei-me lentamente e puxei os sapatos debaixo da cama. Cada movimento parecia durar uma eternidade. Peguei um casaco porque sabia que a noite estava fria. E então, peguei a chave. Respirei fundo. A cada passo, minha cabeça dizia: e se ele acordar? Mas eu não hesitei. Fui até a porta. Segurei a chave com mãos trêmulas. Encaixei-a na fechadura. Girei devagar, milímetro por milímetro. E então... claque! A tranca se abriu. Meu coração parou. Olhei para trás para a casa onde passei 10 anos. E então, corri. Corri como nunca corri na vida. Eu não sabia para onde ir.
Só sabia que precisava ir o mais longe possível. Minhas pernas queimavam, meus pulmões ardiam. Mas eu não parei. Corri até ver as luzes de uma rua principal, até ver uma pessoa de verdade, até perceber que eu estava livre. Se alguém me perguntasse o que senti quando finalmente corri daquela casa, eu não saberia responder com uma única palavra. Era tudo ao mesmo tempo. Era medo, era alívio, era desespero. Depois de 10 anos vivendo como uma prisioneira, finalmente estava do lado de fora. Mas o que isso significava? Para onde eu iria? Quem ainda lembrava de mim? Minhas pernas continuaram se movendo por puro instinto. O vento frio da madrugada cortava meu rosto, mas eu não sentia nada. Meu corpo estava leve e pesado ao mesmo tempo. Eu corri até ver uma rua iluminada, até ver as janelas de algumas casas com luzes acesas, até perceber que o mundo continuava existindo. Mas eu ainda não estava segura. Germain perceberia minha ausência a qualquer momento. Se ele me encontrasse antes que eu pedisse ajuda, eu sabia que nunca mais teria outra chance. Então continuei correndo. Foi quando vi um pequeno comércio com as luzes ainda acesas. Meu coração disparou. Era uma padaria. O cheiro de pão fresco invadiu meu nariz. Era um cheiro familiar. Um cheiro que me fez lembrar da minha infância, da minha mãe assando pão de manhã cedo, dos dias em que eu era uma menina sonhadora e livre. Eu me aproximei devagar. Minhas mãos tremiam. Meu rosto estava marcado pelo medo, pelo cansaço, pelos anos que passei apagada do mundo. Quando entrei, um sino tocou sobre a porta. Atrás do balcão, uma mulher de cabelos grisalhos levantou os olhos para mim. "Boa noite", ela disse, sua expressão imediatamente se transformando em preocupação. Eu tentei falar, mas minha garganta estava seca. Como explicar tudo o que aconteceu? Como dizer em poucas palavras que aquela era a primeira vez em 10 anos que eu estava livre? Mas eu não precisei. A mulher me olhou por um momento e, sem fazer perguntas, pegou um copo d'água e me entregou. "Você quer sentar um pouco?" ela perguntou. Meus olhos se encheram de lágrimas. A gentileza daquela mulher. Depois de tanto tempo sendo tratada como um objeto, como alguém sem vontade própria, eu tinha esquecido como era ser vista como um ser humano. Assenti com a cabeça e sentei em uma das cadeiras. "O que aconteceu com você, minha filha?" ela perguntou baixinho, como se já soubesse que algo terrível havia acontecido. Minhas mãos seguravam o copo com força, tentando absorver o calor do líquido. Minha boca abriu, mas nenhuma palavra saiu. Então, depois de um longo silêncio, apenas uma frase escapou dos meus lábios. "Preciso de ajuda." A mulher não hesitou. Pegou o telefone e ligou. Eu ouvi cada palavra, cada detalhe. Sim, uma mulher acabou de entrar aqui. Ela parece assustada. Acho que precisa de ajuda. Sim, eu espero. Minutos depois, sirenes se aproximaram. Eu congelei na cadeira. Meu corpo dizia para correr, mas minha mente sabia que aquele era o único caminho. 2 policiais entraram e se aproximaram devagar. "Você é Dolores?" um deles perguntou. Meu coração pulou no peito. Eles sabiam meu nome. O bilhete no jornal. O programa de rádio. Alguém tinha feito algo. Eu comecei a chorar. "Sim. Você está segura agora. Vamos levá-la para um lugar seguro." Eles me levaram para uma delegacia. Fizeram perguntas. Muitas perguntas. Quem era Germain? Há quanto tempo eu estava presa? Eu tinha algum parente que pudesse me ajudar? Respondi tudo da melhor forma que pude. Mas minha mente ainda estava em choque. A única coisa que eu queria saber era se minha mãe ainda estava viva. "Eu preciso vê-la." A policial me olhou com ternura. "Vamos tentar localizá-la." Eu apertei as mãos no colo, tentando conter a ansiedade.
E se ela não estivesse mais viva? E se ela tivesse me esquecido? Mas então, algumas horas depois, algo aconteceu. O telefone da delegacia tocou. Eu vi a policial atendendo, seu olhar mudando. Então ela me olhou e sorriu. Sua mãe está vindo. Minha respiração falhou. Eu esperei, sentada em uma cadeira dura, meu coração disparando como nunca antes. O tempo parecia se arrastar. E então, a porta se abriu. E ali, em pé, com lágrimas escorrendo pelo rosto, estava minha mãe. O tempo não tinha sido gentil com ela. Seus cabelos estavam mais brancos, seu rosto mais cansado. Mas seus olhos ainda eram os mesmos. Ela deu um passo hesitante. Dolores, eu solucei. Mamãe. E então ela correu até mim e me abraçou. E naquele instante eu soube que estava realmente livre. Depois daquela noite, muita coisa aconteceu. Germain foi preso. Descobriram que ele mentiu para todos, dizendo que eu havia decidido cortar contato com a família. O julgamento foi longo, mas no fim, ele pagou por tudo o que fez. Demorou anos para que eu me recuperasse completamente, para que eu entendesse que podia sair de casa sem medo, para que eu aceitasse que eu tinha o direito de viver. Mas hoje, aos 74 anos, posso dizer uma coisa com certeza. Eu sobrevivi. E se você que está ouvindo minha história está passando por algo parecido, saiba que você também pode sair. Você não está sozinha. Se essa história tocou seu coração, deixe um comentário dizendo o que achou. E, por favor, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda a continuar contando histórias que podem fazer a diferença na vida de alguém. Obrigada por ouvir minha história. E lembre-se, ninguém pode tirar de você o direito de existir.